Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor William aqui. Vamos começar a nossa aula a respeito agora do microcrédito, tá? Um dos assuntos aí que eu diria mais importantes quando a gente está falando da história do BNB. Então preciso que você preste muita atenção. Lembre que o BNB ele foi criado lá em 1952 pelo então presidente Getúlio Vargas na época, e os desafios que o BNB enfrentava na época são diferentes dos desafios que ele enfrenta hoje em dia. Ele tem como missão institucional desenvolver a região Nordeste, e só para você compreender por que aquela região, né? Essa região, ela é chamada também, né? Já foi chamada muito de ali polígono das secas, região semiárida, por quê? Uma região árida é aquela que ela tem ausência de precipitação constante, ou seja, você não tem chuvas de forma corriqueira e ali prejudica o crescimento de vegetais, prejudica a produção de uma forma geral, tá bom? Então ele já tem a dificuldade climática própria da região. Só que além disso, o Nordeste ele é um lugar onde muitos brasileiros vivem. Só para você ter uma ideia, em 2021, mais de 59 milhões de pessoas estavam vivendo ali na região Nordeste. Isso daí equivale a aproximadamente 27% da população brasileira. Então, qual que é a grande dificuldade hoje do Banco do Nordeste? Não é simplesmente tirar as pessoas ali da região rural e trazer para a cidade, não. Hoje, mais de 70% da população lá da região Nordeste já vive na área urbana. Então, você tem 80% das pessoas que já não estão mais trabalhando no setor rural. O setor muito forte ali na região é o setor terciário, que seria o setor de serviços. Então, a grande dificuldade hoje em dia e o que tenta se fazer para melhorar a qualidade de vida, desenvolver a região, é justamente você tentar diminuir a quantidade de informalidade que existe no mercado, que é muito alta ainda, e melhorar a renda per capita, que seria aquela renda por habitante, né? Ali naquela região que ainda segue defasada em relação, por exemplo, ao Sudeste, né? Se você fizer a comparação. Então o BNB ele traz esse microcrédito com qual objetivo? Justamente tentar financiar aquelas pessoas, as pessoas individuais ou microempreendedores informais, a ter acesso a um sistema financeiro que de forma tradicional ele não conseguiria. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que nem tenho ainda nenhum negócio, eu não formalizei nada, mas eu estou querendo criar algo, eu quero empreender, eu posso ir lá no BNB por meio do microcrédito, né? Claro, se eu seguir todos os requisitos ali certinho e solicitar, por exemplo, esse crédito aqui que ele recebe o nome de Cred Amigo. E aí, com isso, eu poderei ter acesso a um empréstimo que não vai me exigir, por exemplo, uma garantia real. O que é uma garantia real? É aquela garantia que eu coloco um imóvel, um bem, para garantir, né? Muitas vezes eu não vou ter acesso a esse bem, e ela apenas me exige, na maior parte das vezes, que eu tenha o aval, ou seja, uma garantia pessoal, uma pessoa, né? Aquela garantia pessoal fidejussória, e aí eu consigo fazer com que aquela pessoa faça o que, ó, assina ali para mim, garantindo que caso eu não consiga honrar com o meu compromisso de pagar esse crédito, você vai pagar para mim, tá? Então você tem até o aval solidário, que é quando um grupo de pessoas se reúnem e aí todo mundo é avalista de todo mundo, tá? Então existe essa possibilidade também. Então quando a gente fala de microcrédito, a gente está falando de concessão de empréstimos, ó, de baixo valor a pequenos empreendedores informais. E aí detalhe, você pode até desenhar uma pessoa para você saber que o microcrédito pode ir para uma pessoa e também, ó, para microempresas sem acesso ao sistema financeiro tradicional. Ok? Justamente por conta disso que eu falei, de oferecer aqui as garantias reais. Então, é um crédito que ele é destinado ao quê? À produção, capital de giro e investimentos e é concedido com uso de metodologia específica. Tá, o BNB ele vai solicitar documentação, então comprovante de renda, vai verificar se realmente você tem um empreendimento que você vai abrir, tem uma série de requisitos, tá? O que a gente precisa saber? Das características aqui, como que é esse tal do Cred Amigo, esse Agro Amigo, como que funciona essa concessão. Só para você ter uma ideia, o Cred Amigo, ele surgiu no BNB em 1998 para atender microempreendedores urbanos e o Agro Amigo, ele foi implementado em 2005 para atender agricultores e agricultura familiar.
tá bom? Então, ó, ele é o maior programa de microcrédito da América Latina. Para você conseguir ter acesso a ele, você precisa ser maior de idade, ter faturamento de até 360 mil ao ano. Se você tiver mais que isso, você não pode pegar. Ter, ou olha só, querer iniciar uma atividade comercial. Então, muitas vezes você nem tem, mas você quer iniciar. E aí você precisa da garantia de quem? Do coobrigado, que é justamente aquele avalista, aquela pessoa que vai prestar a garantia para você. E é responsável hoje, ó, por movimentar a economia da maioria dos municípios nordestinos e do norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, qual que é o objetivo do Cred Amigo? Ó, incentivar e apoiar a geração de trabalho e renda, principalmente entre microempreendedores informais. Então, ó, você está justamente querendo reduzir o problema da informalidade, que ainda persiste na região, de menor renda do meio urbano, operando com recursos internos e do FNE. Isso daqui eu vou explicar em uma aula depois para vocês, mas é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Tá? É a principal fonte de recursos do banco, é o FNE. Eu tenho uma aula específica disso, depois eu vou falar. Agroamigo, pessoal, também é um programa de microcrédito, então você pode até puxar uma seta aqui nos dois, e aí você vai colocar os dois são microcrédito, escreve isso daí, tá? Só que daí, ó, o grande objetivo dele é o nome de agro, né? Lembra assim, agro, então, ó, aproximação com agricultores familiares da sua área de atuação. E detalhe, quando eu for falar do PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, você vai entender que ele faz parte desse programa, esse agroamigo, ele trabalha no âmbito desse programa, e você vai ver qual que é a principal diferença quando você solicita um agroamigo aqui, por exemplo, esse microcrédito. Você tem um atendimento aqui, ó, por um assessor que vai até a sua casa. Então, ao invés daquela postura de que eu, William, preciso ir ao banco para solicitar o crédito, aqui é o contrário. O assessor ele vai lá na onde você está instalado e ele vai fazer uma pesquisa com você, ó, de preferência alguém que seja técnico agrícola, que é da própria comunidade, tenha vivência na zona rural. Então essa pessoa vai até você, vai analisar ali toda a situação e vai ver de fato se você se qualifica para a entrada aqui nesse agroamigo, né, receber esse microcrédito. Aqui eu trouxe uma definição formal, uma definição geral sobre o que é microcrédito. Vamos dar uma lida aqui com calma. Esse primeiro ponto foi o que eu falei para vocês, tá? Ó, consiste na concessão assistida do crédito. Então, ó, ao contrário do sistema tradicional, onde existe essa postura reativa, cliente que vai até o banco, aqui os agentes de crédito que vão até o local onde o candidato exerce sua atividade. Aí avalia as necessidades, as condições do empreendimento, possibilidades de pagamento, e aí depois de liberar o crédito, ó, o profissional acompanha a evolução do negócio. Então ele tem esse contato muito mais próximo com o cliente final. E as garantias, ó, o crédito tradicional exige garantias reais e o microcrédito compensa pelo uso aqui do aval, né? A gente fala capital social da comunidade, relações de confiança, reciprocidade, participação. E a garantia pode ser individual ou coletiva, que foi o que eu falei também, que é o aval solidário. Então, forma grupo, geralmente de 3, 5 pessoas, todo mundo é tomador de crédito e avalista ao mesmo tempo. Tá bom? Então, o que eu gostaria neste primeiro momento, né? Porque eu ainda vou falar ainda dessas partes aqui de microcrédito, que vocês anotassem. Quero que você entenda que o microcrédito ele é um empréstimo de baixo valor a pequenos empreendedores informais e microempresas. Quero que você também anote essa questão do aval. Então, é um modelo de garantia diferente da garantia do sistema financeiro tradicional. Isso eu quero que você anote, tá? E eu quero que você tenha também uma noção de que o agroamigo ele é voltado para agricultores, enquanto que o Cred Amigo ele é voltado para quê? Esses pequenos empreendedores informais. Tá bom? Então anota essas grandes diferenças aí, que com isso nós já temos uma boa base para entender o que é microcrédito. Na hora que eu avançar na aula aqui, ó, que eu vou falar do PRONAF na próxima aula, depois eu venho falar para vocês do PRONAF Agroindústria, do FNE, tudo isso daqui vai ficar mais claro, tá bom? Qual que é o objetivo, etc. Então é isso aí, galera. Essa aula é só para falar aqui da introdução ao microcrédito. Aguardo vocês lá na próxima. Tchau, tchau!